Bom, bem-vindos aqui de volta a todos. Estão me escutando? Sim. Ok, Estamos sim, perfeito. Cecília. Ai, que bom. Bom, eu acabei não agradecendo, né, a Sabrina e o Fernando, mas realmente excelente debate que tivemos. E, como sempre, a gente sempre tem essa preocupação, não só de trazer uma teoria ou digamos, demonstração do que está acontecendo com os técnicos no assunto, mas de trazer empresas que mostrem, né, na prática, como que essas tecnologias estão sendo aplicadas, porque aí a gente tem mais esperança de que o mundo vai para frente. Essa, pelo menos, é a minha intenção, sempre manter o otimismo, que foi a fala desde o primeiro dia. E aí eu convido o Ricardo Miller, ele é especialista em biogás, ele pode até se apresentar, CI Biogás, e ele vai comentar justamente um estudo de caso ou mencionar essa tecnologia renovável aqui, como essa situação aqui no Brasil. Então, por favor, Ricardo, a apresentação é toda sua. Se tiver alguma apresentação que compartilhar, por favor, fique à vontade. Vou compartilhar sim. Muito obrigado, Cecília e Douglas, pelo convite. É uma honra estar nesse curso de verão aqui da OMP, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento de biogás. Eu quero que todos sintam a vontade de fazer pergunta e comentários. Complementando a minha apresentação que a Cecília fez, eu sou especialista em biogás, sou fundador de uma empresa chamada Doutor Biogás, que tem como propósito descomplicar esse mercado de biogás biometano, mas também sou consultor do Centro Internacional de Energias Renováveis, CEI Biogás, e da UNIDO, Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, onde eu lidero um programa chamado Tropicalização de Tecnologias. Eu vou compartilhar um pouquinho de todo esse conhecimento com vocês. Primeiro eu vou começar fazendo um overview para vocês entenderem o que é o biogás, o que é o biometano, o que é esse mercado, por que tem esse cara aqui falando disso com vocês, compartilhando esse conhecimento, e conecta muito com o que vocês viram na parte da manhã, de patentes verdes, enfim. Biogás e biometano é um assunto extremamente quente hoje no mercado, por um principal motivo, porque ele é uma das principais rotas de descarbonização das indústrias hoje. E vocês vão entender o porquê ao longo da minha explicação do que é o biogás. Bom, por que biogás? Por que a gente está falando de biogás aqui? O mercado de biogás, vou começar de trás para frente. Eu gosto de começar falando do mercado para a gente falar da importância dele, mas o mercado de biogás de 2021, um dado levantado pelo CI Biogás, instituição de referência, em 2022, tinha 811 plantas de biogás, o que é relativamente pouco para o Brasil, mas muito em relação a alguns países da Europa que já trabalham com biogás há muitos anos, né? O biogás ele começou a se alavancar no Brasil nos últimos 10 ou 8 anos, propriamente dito. É um setor que cresce 16% se a gente considerar o número de plantas e 10% no volume de biogás. Isso aqui é um ponto bem importante. Quando eu falo dessas plantas, geralmente são pequenos, 80% é pequeno empreendimento e 20% são grandes empreendimentos. Pequenos empreendimentos, vou trazer um case já para frente para vocês, mas são plantas de biogás que estão dentro de propriedades rurais de criação de suíno, bovino ou aves, basicamente a cadeia de proteína animal. E esse gráfico é um gráfico adaptado pelo CI Biogás da Biogás, onde ele representa a produção atual de 2,3 bilhões normais metros cúbicos por ano de biogás, e aqui a gente está falando do potencial teórico, considerando todas as fontes de resíduos que nós temos no Brasil. Isso quer dizer que a gente tem algo entre 3% e 4% do potencial sendo aproveitado no mercado brasileiro. E o potencial teórico a curto prazo, que é o potencial entre 5 e 10 anos, é de 10,3 bilhões. Então, a gente está falando basicamente de 3 vezes o que a gente produz hoje nos próximos 5 ou 10 anos. E quando eu falo desse valor, trago ele para um aspecto de dinheiro, para a gente poder ter um pouco de ideia. No último Fórum do Biogás, um estudo desenvolvido pela McKinsey disse que em 2030 o mercado de biogás pode atingir 40 Ricardo, desculpa interromper, bilhões. a sua tela não está compartilhada. Não? Espera aí, então, obrigado por você me falar.
E agora? Você tem 2 monitores? Tenho 2 monitores. Mas estou Você está clicando. compartilhando o outro monitor. Ah, mas desktop E 2. normalmente aparecem os monitores ali para você selecionar qual que você vai compartilhar. Não, mas estou selecionando certo. Está aparecendo o seu descanso de tela. E agora? Agora, mercado de BHs no Brasil poderá. Ah, Aham. então. Que bom que vocês me falaram, porque eu estava todo animado aqui, pessoas que estavam vendo. Obrigado, Cecília, obrigado. Bom, então aqui são os dados que eu falei para vocês de mercado: 811 plantas, 16% de crescimento de novas plantas, 10% no volume de biogás. Quando eu olho para o potencial, são esses 84,6 bilhões de potencial teórico. Então, essa bolinha pequena num verde mais escuro aqui é os 2,3 bilhões. E o estudo da McKinsey, eu até tirei um print de uma postagem que a Engie fez, aquele estudo que foi revelado no último fórum do biogás, em novembro do ano passado, em São Paulo, que são os 40 bilhões de reais desse mercado. Então, é um mercado que está crescendo muito, principalmente no mundo e na Europa, por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia. Bom, toda a crise do gás que está tendo lá, que está abalando o mundo, o petróleo no mundo, né, está fortalecendo muito o biogás, porque, eu vou falar já, o biogás ele pode ser uma fonte de combustível em substituição ao gás natural, ao diesel, a combustíveis fósseis. Mas o que é o biogás em suma? Então aqui eu tenho uma representação de uma planta, de um negócio que gera resíduo, né? E pode ser uma granja de suínos, pode ser um curral de vacas, pode ser uma granja de aves, pode ser uma agroindústria que faz abate de animais, faz processamento de leite, indústria cervejeira, enfim, tudo que gera resíduo orgânico tem algum potencial de produção de biogás. Trouxe o exemplo mais prático, e é o que mais acontece dentro do Brasil, que é o exemplo de uma granja, né? E aqui pode ser, por exemplo, nesse caso eu estou representando uma granja de bovinos. Você vai ter a geração de resíduo aqui, e esse resíduo vai para onde? Ele vai para um tratamento. Esse tratamento, ele geralmente se dá dentro de um biodigestor quando o foco é produzir biogás. Então aqui, imagino que muitos de vocês já conheçam desse processo, mas dentro de uma fermentação anaeróbia tem micro-organismos, esses micro-organismos degradam essa matéria orgânica volátil e a matéria orgânica volátil se transforma em biogás. O que é biogás? Biogás é um gás combustível onde 40% dele, em média 40% dele é CO2 e 60% dele é metano. Metano é o que tem propriedade combustível e é o que geralmente nos interessa, ou nos interessava até há pouco, porque o CO2 começou a tomar valor no mercado nos últimos anos. Uma vez que eu tenho biogás, eu faço o aproveitamento energético dele, né? Então, eu vou ter aqui ou um motogerador, ou queimador, ou eu vou fazer o refino, a purificação desse biogás para produzir o biometano. Biometano é um gás análogo ao gás natural. Isso quer dizer o quê? Que ele tem as mesmas propriedades segundo a ANP, então você pode usá-lo nas mesmas condições que o gás natural. Então, se eu tenho um veículo, um caminhão, um trator que roda gás natural, uma indústria que opera com gás natural, eu posso simplesmente deslocar o consumo de gás natural por biometano, e o mesmo se aplica. Existe uma forte tendência no mercado de deslocar diesel para biometano. Então, por isso que biogás hoje é uma das tecnologias que mais quentes, um mercado tão aquecido e que está demandando tanto desse aspecto que a gente tem conversado dentro desse curso de patentes verdes. A outra ponta, né, quando eu falo, só recapitulando, então dentro do tratamento eu produzo biogás e produzo um segundo subproduto, que é um biofertilizante. A gente pode tratá-lo como biofertilizante, como digestato, vai depender da aplicação que a gente vai conseguir dar para esse subproduto. Então, geralmente, em pequenas propriedades rurais, ou em propriedades rurais de uma forma geral, você consegue fazer a aplicação desse digestato no campo e, com isso, deslocar adubo químico. Então, você tem um grande potencial de fertilidade do solo com esse subproduto. Obviamente que tem algumas regiões do país, como o oeste de Santa Catarina, que o adensamento de animais é tão grande, que a produção de resíduos ela é tão significativa que a gente não consegue distribuir isso dentro do solo, e daí ele deixa de ser um biofertilizante, passa a ser um passivo ambiental e precisa ser devidamente tratado para fazer o seu lançamento em corpo hídrico.
portes de plantas de biogás. Então, você vai ter plantas de biogás extremamente simples, extremamente pequenas, e aqui eu tenho um exemplo de um equipamento chamado Home Biogás, um equipamento israelense que tomou o mundo, uma startup, é que você basicamente pega resíduos da tua cozinha, coloca aqui dentro já tem os micro-organismos, nessa parte de baixo faz a degradação desses resíduos, e aqui em cima fica o biogás, possivelmente aqui a gente tem uma linha de biogás que leva para um fogão. Pode ser um fogão adaptado da sua casa, normal, como pode ser um fogão específico de biogás. A gente tem projetos no Brasil também que desenvolve não nessa tecnologia específica, mas algo mais artesanal, principalmente para comunidades carentes, no Nordeste do Brasil, no Sertão do Brasil, fortalecendo, aí não vai ser deslocando GLP, mas deslocando a lenha com um aspecto ambiental mais forte. E a gente vai ter do outro lado aqui plantas de biogás, o biometano mais robustas, que eu gosto de dizer que ela deixa de ser uma planta e ela passa a ser um empreendimento de biogás, porque daí se torna muito mais complexo esse arranjo tecnológico. E aqui eu tenho uma representação desse arranjo, é um trabalho que a gente fez no âmbito do projeto de Biogás Brasil dentro da Unido, onde a gente mapeou a rota tecnológica de produção de biogás completa. Então aqui você tem lá no começo os animais produzindo resíduo, a indústria produzindo resíduo, e você passa por um processo de tratamento, de gestão, armazenamento, tratamento do biogás, e aqui a gente tira alguns elementos como o H2S e o CO2, e se o caso for de produzir biometano em substituição a algum combustível veicular, aí você faz a purificação para remover o CO2, enfim, você vem até a aplicação do biometano, e a aplicação a gente vai ter térmica, elétrica e biometano. E você lembra que no começo eu falei que CO2 era uma nova tendência? Então, a indústria tem olhado para CO2 com muito carinho, principalmente no abate humanizado de animais. Apesar do CO2 que vem de resíduos, e não só do biogás de digestão anaeróbia, mas do biogás de aterro sanitário também, não deixa de ser uma digestão anaeróbia, mas não é através de biodigestores, para a indústria de alimentos. Mas ainda existe muito preconceito sobre o uso desse CO2 na indústria de alimentos. O que é importante a gente observar aqui? O mercado brasileiro hoje tem em torno de 400 empresas que trabalham com biogás e biometano de forma indireta e direta. Dessas 400, 100 de fato são dedicadas a biogás. E dentro de todo esse processo nós temos pelo menos 146 rotas tecnológicas para construir uma planta, para botar um empreendimento de biogás para funcionar. Esse foi um levantamento que a gente fez no âmbito do projeto Jeff, desenhar tudo isso. Então, se eu pegar essas 146 rotas e variar, por exemplo, só o biodigestor, que é aquele principal equipamento que vocês viram nas fotos anteriores, que a gente tem 12 alternativas tecnológicas para fazer a digestão anaeróbia, a gente já passa de 1000 combinações tecnológicas para uma determinada situação, ou seja, para uma determinada indústria de biogás. Dentro do âmbito do projeto Jeff, e agora muito conectado com o propósito do curso, a gente mapeou desafios tecnológicos desse setor no Brasil. Foi um trabalho que foi desenvolvido com 97 empresas, mais 18 especialistas em biogás, e nós elencamos 6 grandes desafios. O primeiro, como é de se imaginar, a redução de custo e aumento da eficiência do processo de produção de biometano. Uma vez que o valor do combustível está tão volátil e ele é um dos principais insumos, ele é uma das principais despesas das indústrias, isso tem alta demanda. Inclusive, esse desafio, parte dele já foi resolvido dentro do programa de tropicalização, que eu vou comentar já em breve com vocês, mas aqui dentro a gente vai ter especificidades de ações que elas vão estar, que elas são demandas latentes do nosso mercado. E por quê? A propriedade intelectual dentro desse setor é tão importante? Por 2 aspectos. Desenvolvimento tecnológico nacional, como o Fernando comentou, como vocês comentaram há pouco. Então, a gente tem desenvolvimento tecnológico importante no território, pela razão de que o berço do biogás é a Europa. E a Europa tem um clima não tropical. Isso quer dizer que, quando eles decidem exportar as tecnologias para países emergentes como Brasil, China, Índia, África, Austrália, enfim, você precisa de uma adaptação dessa tecnologia. E nós estamos alguns passos na frente deles nesse processo. Isso é muito importante, proteger o conhecimento que está sendo desenvolvido no Brasil, principalmente para aquele pool de empresas, de 100 empresas que são dedicadas dentro do mercado brasileiro.
O segundo é transferência de conhecimento, porque parte daqueles desafios já foram resolvidos lá fora, mas as empresas têm medo de vir para o Brasil. E dentro de uma ação que eu lidero dentro do projeto Jeff, que é chamado Programa de Tropicalização de Tecnologias, a gente tem feito essas cooperações no âmbito de licenciar, promover o licenciamento tecnológico ou fortalecer licenciamentos tecnológicos que já existem, para que essas tecnologias tenham maior aderência no mercado, ou seja, de fato se adaptem para a nossa realidade. Então, a gente lança, finalzinho de 2021, ou em 2021, na verdade, um programa de tropicalização que já estão com inscrições encerradas, mas vocês podem acessar toda a informação, inclusive esse roadmap tecnológico, esses desafios estão públicos dentro do site do projeto Jeff Biogás Brasil. Só digitar no Google, Jeff, G-E-F, Biogás Brasil, vocês vão ver esse site aqui, na verdade, a tela principal, a parte de tropicalização vai estar dentro de editais. E por que um programa de tropicalização é importante? E a minha experiência dentro dessa ação, ela mostra o quanto o estrangeiro tem medo de trabalhar com o Brasil ou com qualquer outro país emergente, né? E eu tenho feito um papel de catequização desse mercado e geralmente eu utilizo esse slide para começar a conversa com eles. Onde eu explico que a adaptação tecnológica é mais normal do que eles imaginam e geralmente mais simples do que aparenta ser. Eu gosto de usar esse slide em específico porque ele trata de um veículo europeu, um Peugeot, que ainda dentro do bloco europeu ele precisa ser adaptado para ser vendido dentro de um outro país chamado Irlanda, né, ou até há pouco tempo dentro de todo o bloco do Reino Unido. Então, que hoje teve o Brexit, né? Então, sim, sem perder qualidade, sem perder nada, simplesmente ajustando essa tecnologia para a realidade daquele mercado. Então, esses são aspectos muito importantes dentro da propriedade intelectual, principalmente quando a gente está falando de licenciar tecnologia, que a gente precisa esclarecer para o mercado e a gente precisa estabelecer processo para que mais empresas, mais tecnologias venham para o nosso mercado brasileiro ou para o mercado da América Latina e promovam esse desenvolvimento tecnológico, industrial que nós precisamos. Dentro do programa de tropicalização, então, nós selecionamos 8 propostas, 8 tecnologias que envolvem a cooperação de 15 empresas para resolver parte daqueles desafios tecnológicos que eu comentei com vocês. Um pilar que a gente defendeu dentro desse processo foi sempre haver a cooperação entre uma empresa estrangeira e uma brasileira, ainda que a brasileira fosse uma subsidiária da estrangeira. Porque eu, particularmente, já participei de ações de nacionalização, adaptação de tecnologia, onde não havia esse stakeholder brasileiro, e o resultado não foi satisfatório. Então, essa foi uma premissa que a gente não abriu mão dentro desse programa, e a gente teve bom resultado, né? Então, a gente conseguiu trazer tecnologias para cada um desses desafios. É importante dizer que a gente não acabou com todos eles, né? Cada uma dessas tecnologias resolve problemas específicos. Eu gosto de trazer três exemplos, na verdade, para vocês aqui. 2 dessas a gente já finalizou os trabalhos e uma a gente está executando nesse exato momento. E eu começo com esse primeiro bloco, onde a gente tem uma empresa de engenharia 100% brasileira, em parceria com uma empresa japonesa e uma empresa de Taiwan. A Puma é especialista em compressores para biogás e a UB de membranas para membranas para purificação de biogás. Em parceria, essas 3 empresas colocam no mercado brasileiro a primeira biorefinaria de biometano modular, com tecnologia, com engenharia 100% brasileira, num padrão europeu. Assim, é algo fantástico, algo incrível. Eu até provoco vocês a conhecer, acessar o site da 3DI e dar uma olhada no que tem na tecnologia deles. O segundo destaque que eu queria trazer para vocês é essa empresa britânica chamada Greco. A Greco, ela é mundialmente conhecida por trabalhar com geradores. O que eles não sabiam é que a maior operação de biogás em geradores deles era no Brasil e ainda não está adaptado para o mercado brasileiro, porque vai ser o próximo trabalho que a gente vai fazer. Tem muito para a gente trabalhar com eles, mas eles acabaram virando um modelo. A Greco Brasil virou um modelo para todo o grupo agrícola mundial do ponto de vista de sustentabilidade.
né? E agora, inclusive, eles estão estruturando uma forma de vender esses créditos de carbono que eles estão gerando aqui no Brasil para outros países onde eles não conseguem deslocar, por exemplo, o uso do diesel com gás natural. Então, são cases assim bem interessantes. E por último, eu fecho com um modelo mais inovador entre uma empresa israelense e a FortLev Solar, o grupo FortLev, onde eles estão trazendo uma solução que vai vir competir com a bateria de lítio para algumas situações de armazenamento de energia, situações pontuais. Então, eles pegam o calor que você não está usando na indústria, que é remanescente, e eles têm uma bateria térmica para armazenar esse calor e eles entregam água quente, vapor ou energia através de uma turbina a vapor. Então, são soluções assim que estão bem inovadoras. A gente está falando basicamente aqui de licenciamento de tecnologia, e algo que ficou bem claro durante esse programa de tropicalização é que essas empresas, a grande maioria delas, não tomou o cuidado de fazer sua proteção intelectual no Brasil, e isso foi uma grande barreira no momento que decidi entrar no mercado brasileiro. Bom, pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês era isso. Eu não sei se eu extrapolei meu tempo aqui, Cecília, se eu extrapolei, me desculpa. E Não, fico até disponível para perguntas. temos até mais tempo para debate, porque ainda o próximo palestrante, eu entrei em contato com ele, ele ainda não entrou na sala. Não sei se o Paulo já entrou. Caso contrário, é o Paulo Henrique, que é da USP, que vai falar. Mas é muito interessante, você foi até muito rápido para o meu gosto, porque tinha muita coisa que a gente queria ver com mais detalhes. Daniel Rocha fez um comentário que o biogás, no final das contas, é luz solar, a mais ou plantas, geração de energia. Isso não é bem mais eficiente que luz solar, onde esse intermediário é eliminado? Então, ele perguntou a eficiência comparado do biogás com energia solar. São mercados complementares, Daniel, e do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, o painel solar ele está à frente do mercado brasileiro, no Brasil, do que o biogás, mas o que acontece é que a energia solar ela precisa de uma bateria para você conseguir despachar a energia, enquanto que o biogás é totalmente despachável, ele é como se fosse um tambor de diesel gigante, ou de gás, na verdade, né? Onde você consegue despachar essa energia num determinado horário e ele não depende dos intempéries para você gerar biogás. Diferentemente do solar, que se o tempo estiver nublado, chuvoso, você perde eficiência, numa planta de biogás você não está perdendo. Então, são modelos completamente diferentes, onde certamente tem situações onde um painel solar ou uma usina eólica vão ter suas vantagens e outras onde o biogás e o biometano se destacam. Eu gosto de dizer que entre essas tecnologias de geração de energia renovável, o biogás é a única que você consegue ter, pelo menos, geração de energia térmica, elétrica ou veicular. As outras não te permitem isso. Então, ela tem por isso que a cadeia dela é mais complexa, por isso que ela acaba entregando mais valor para o setor como um todo. Um outro ponto bem interessante, quando a gente olha para o território brasileiro, é que o potencial de produção de biogás ele está interiorizado, ou seja, ele está longe da costa do Brasil, que é onde estão as indústrias de proteína animal. Elas estão ao oeste, você pega o mapa do Brasil, elas estão ao oeste do Brasil, oeste de Paraná, oeste de Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás, Minas, com exceção de São Paulo, que tem muita indústria do setor sucro, né, que está mais próxima da Grande São Paulo, mas ainda assim bem interiorizada. A produção de biogás está interiorizada. Mas o nosso gasoduto está onde? Está na costa brasileira, né? Ou seja, a frota cativa, a demanda de gás natural não está aqui, né? Ela está no interior, onde o combustível é mais caro, onde tudo é mais caro, e é por isso que, se você já ouviu falar do biogás, se for pesquisar sobre biogás agora, você vai ouvir um jargão que o mercado diz de ser o pré-sal caipira, porque a gente está no interior, ou seja, você não precisa deslocar o combustível para o interior para alimentar as indústrias, os veículos, a fonte de energia. Então, o biogás ele acaba se tornando
um ativo energético muito estratégico para o desenvolvimento do setor energético do Brasil. Gostei desse jargão, biogás caipira, realmente. Pré-sal caipira. Pré-sal caipira. Isso. O Daniel também falou do problema que não é o mercado, essas tecnologias envolvem mais importação de peças caras. Então, você podia comentar um pouco isso, porque você comentou dos biodigestores, né, de quantas rotas tecnológicas tem, mas quanto é de conteúdo nacional? O que você saberia nos dizer sobre isso? Hoje a gente vai ter, como eu falei para você, tem biogestores de pequeníssima escala e grande escala, né? Se eu for dar um palpite, tá? É um chute. Eu diria que hoje a gente consegue ter algo entre 40% e 60% de uma planta 100%, 40% e 60% de uma planta nacionalizada. Ainda tem componentes, principalmente de monitoramento, que eles precisam ser nacionalizados. E uma surpresa que a gente teve dentro do programa de tropicalização, olha que curioso isso, Cecília. Uma das empresas, que é a Brasuma e a Suma, elas são especializadas em sistemas de agitação para biogás. Né? No território, a gente tem diversas empresas que fazem sistema de agitação, mas nenhuma específica para biogás, e eles são os que melhor performam. E a gente entrou dentro do programa de tropicalização com o desafio de nacionalizar quase tudo. Né, com exceção de 2 componentes, que eram os componentes que faziam muito sentido eles ter lá. Um deles era a hélice, que a patente está na Alemanha, a indústria está na Alemanha, a fundição está tudo lá. E a gente saiu com parceria com o sindicato da indústria metalúrgica do Rio Grande do Sul, mapeando potenciais indústrias que poderiam produzir o restante do equipamento no Brasil. E, surpresa nossa, o custo de produção no Brasil ficou mais caro do que na Alemanha. Então, vão ter situações, infelizmente, que o nosso mercado acaba não sendo tão competitivo quanto o mercado internacional. Entretanto, e tem outra questão de não ter alguns equipamentos não terem concorrência no Brasil, e daí isso permite o exit tarifário, que não é de todo mal, né? Então você tem isenção de parte ou totalidade dos impostos na importação desses equipamentos. Mas ainda assim isso não elimina essa barreira que você colocou, Daniel, né? De taxação. Tem pontos dentro do programa, dentro de biogás que podem atingir 80% de imposto. Né? Então, sim, continua sendo um grande desafio, em específico para alguns pontos do processo de produção de biogás. O Daniel está bem interativo, ele também fala, eu me refiro mais à adaptação dos carros e não somente o gás, novas tecnologias, adaptar também é muito caro. Sim, E sim. vemos também que o Paulo Feitosa está aí presente, fico feliz. Tem alguma coisa a acrescentar, Ricardo, sobre essa parte de adaptação? Não tem, porque esse é um mercado paralelo, né? Como eu falei para vocês, uma vez que você tem o biogás, você refina ele no biometano e aí você começa a falar da indústria de óleo e gás. Né? Porque você compartilha todos os insumos, você não precisa fazer nenhuma outra coisa específica para biogás. Então, o que a gente vê, o que é observado no mercado hoje, principalmente de veículos pesados, são veículos saindo das indústrias nativo biometano. Mas, como eu falei para vocês, biometano e gás natural é um análogo ao outro, então não tem diferença, é mais uma campanha de marketing, principalmente da Scania e da Volvo. Para quem mora na região de São Paulo, pega 101, São Paulo, Curitiba, ou até Florianópolis, é natural você ver um caminhão todo verde com os tanques amarelos escrito biometano. Eu duvido que ele esteja sendo alimentado com biometano, porque a gente não tem tanto biometano assim para alimentar a frota e fazer, e não temos postos de combustíveis de biometano tão estabelecidos no Brasil. Mas ainda assim tem uma campanha naquela ótica de descarbonização que eu comentei anteriormente, que ela estimula o desenvolvimento desse setor. Bom, eu tenho que te agradecer bastante, tá, Ricardo? Adorei a sua apresentação, excelente, né? Tá de parabéns. E para a gente
ver a quantidade de possibilidades que tem de fazer matchmaking, como falou o Fernando, nessa área. Estou muito satisfeita, muito obrigada. Que é isso, uma honra. Muito obrigada. Paulo Feitosa, você está disponível? Quer já aproveitar e compartilhar a sua tela, por favor? Bom dia, Bom Cecília. dia. Obrigado Muito pelo bem-vindo, convite. muito obrigada pelo convite, ter aceito, né? É uma honra. Eu vi seu tese de doutorado. Eu gostaria que você comentasse isso também um pouco com os palestrantes, se apresentasse primeiramente. Paulo Feitosa é da USP, ele vai falar sobre inovações verdes, tecnologias de mitigação das mudanças climáticas. Paulo, o palco é seu, por favor, fique à vontade. Então, obrigado, Cecília, é um prazer estar com vocês, agradecer o convite, né, de participar aqui nesse fórum tão importante. Eu sou, então, professor, né, minha cadeira está no Departamento de Relações Públicas, Publicidade e Turismo, mas eu também estou na pós-graduação na Poli e na IASH, né, no Campus Leste, na pós-graduação. Bom, eu desenvolvi minha tese de doutorado sobre tecnologias, a gente vai chamar aqui de tecnologias verdes, mas vou explicar depois por quê, né? E aí utilizamos como uma estratégia empírica uma análise de patentes, né? E aí, bom, eu vou explicar com detalhes esse processo. Essa tese, né, ela foi defendida em 2017 no Instituto de Economia da Unicamp. E aí, posteriormente, eu continuei, não com a intensidade que eu gostaria, no tema, e continuei, e tem um fruto de um trabalho recente, que é um desdobramento desse trabalho inicial, sobre patentes verdes, né? E é o que eu vou apresentar aqui hoje, tá? Então, posso começar já a compartilhar a tela e apresentar? Com certeza, fique à vontade. Tá. Obrigada. Eu vou, então... Só um instante. E aí vocês me informam se vocês conseguem ver bem a minha apresentação. Sim? Conseguem ver? Ok. Bom, esse trabalho ele tem uma dimensão prática, mas tem uma série de fundamentos também, né? Porque busca uma contribuição científica, inserção em revistas, né? Então, vou passar um pouquinho por isso, alguns conceitos, né? Um trabalho, né, que está fundamentado em teoria econômica, né? Então, vou explicar um pouquinho isso. Mais especificamente aquela parte da teoria econômica que busca entender os processos de inovação, né, de forma mais intensa. E vão me perdoar porque esse trabalho, essa apresentação está em inglês, mas, enfim, eu realmente não tive tempo de fazer uma apresentação em português. Tenho divulgado esse trabalho em outros fóruns e, enfim, fica mais fácil. Então, primeiro uma introdução, né? Esse trabalho está ligado a duas questões centrais da teoria econômica, né, que é entender os processos de busca das empresas, como que as empresas utilizam dessa rotina de busca tecnológica para identificar oportunidades emergentes, né? E também aquela teoria que discute como que as empresas se diversificam, okay? Como que as empresas buscam conhecimentos próximos àqueles que elas já atuam para poder buscar inovações, tá? E temos dois contextos aqui importantes, né, para entender esse meu estudo. Primeiro é o processo de internacionalização do P&D, ok, recente, e o segundo a necessidade imposta pelas mudanças climáticas do desenvolvimento de um grande escopo de tecnologias necessárias para a transição baixo carbono, né? Bom, uma introdução breve, tá? As mudanças climáticas são o desafio da nossa sociedade atual, né? E guia o debate sobre a sustentabilidade. A estabilização, o net zero, vai requerer o desenvolvimento e a difusão de uma série de tecnologias, né? CCMT, né? Tecnologias de mitigação das mudanças climáticas, né? Só para não ficar nos acrônimos, sem entender. E
o ponto, tá, do nosso trabalho aqui é uma visão geral desse processo, e o que a gente pode falar, e que já estava presente na literatura e que permanece no período recente, é a grande concentração no desenvolvimento dessas tecnologias nos países avançados, ok? Nos países desenvolvidos. Tá? Então, essa é uma coisa que as tecnologias elas continuam sendo concebidas e adotadas nesses países. Tá? Por outro lado, nós temos a necessidade dessa difusão internacional. Tá? Então, aqui um grande problema para a nossa pesquisa de entender como é que esses processos vêm acontecendo. Tá? Esses países, que são hoje os grandes emissores, eles precisam não só ser incorporados nesse processo, não só através de transferência tecnológica, mas também na criação das suas próprias competências. Tá? O que a evidência recente fala, né? Um paper recente na Nature do Probitz mostrou que a difusão internacional, né, de tecnologias de baixa emissão, ela perdeu um momento, tá? tem caído. A taxa de patenteamento, né, que é um estudo baseado em patentes, né, tem caído ano a ano, tá? E isso, segundo os autores, se devem aos orçamentos, né, de P&D, que têm sido diminuídos também depois da crise financeira, né, do subprime norte-americano. Mas ainda a gente, nesse trabalho que está em curso, né, um working paper, ele tenta mostrar que existe uma lacuna, né, em trabalhos que expliquem essa difusão internacional. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, nesse trabalho é basicamente um overview da difusão dessas tecnologias, tá? Entre 1950 e 2020. Tá? Então, um estudo abrangente, daqui a pouco eu explico os detalhes de como que a gente fez. Trabalhamos com uma base original de patentes, tá? Aplicadas mundialmente, e o que nós fizemos foi um rastreio das patentes prioritárias. Tá? Então, e o nosso objetivo é buscar evidências no nível dos países. Tá? Teoria rapidinho, assim, emissões de gás de efeito estufa são típicos casos de externalidade, né, nos termos econômicos. Nossos sistemas econômicos, as empresas não têm incentivo, né, para internalizar, né? Na medida que você compra um insumo, todos os custos estão internalizados. No caso das emissões, isso não acontece, e faltam incentivos econômicos para minimizar esses custos de emissão, tá? E das externalidades em geral. Tá? A teoria convencional econômica vai falar que as políticas públicas deveriam comparar o benefício marginal de uma atmosfera limpa com o custo que é imposto à sociedade desses gases. Tá? Essa é uma visão um pouco estática e meio ultrapassada econômica que vigorou, mas em alguns espaços ainda existe. Tá? E aí, nesse caso, dado o custo à sociedade, a gente precisa restringir os gases mais maléficos, né, e tolerar aqueles que a sociedade, dado o custo de mitigá-lo. Bom, essa visão é um pouco diferente, e principalmente quando a gente pensa na dimensão técnica, na mudança técnica, né, porque as inovações podem alterar essas relações de custo-benefício, dilema, né, de custos, tá? E o que, na verdade, a tecnologia faz é reduzir o custo marginal dado uma emissão, uma unidade de emissões, tá? E as mudanças técnicas, né, as inovações, elas possibilitam um certo nível de qualidade do meio ambiente para ser alcançado no menor custo. Tá? Então, esse é o debate que vigorou aí dos anos 2000. Então, já existe, ainda bem, entre os economistas, uma ideia de que, bom, é isso, né? A mudança tecnológica altera essas relações, né, de custo-benefício das emissões. Mas, de todo modo, atingir esse nível ideal de investimento não é fácil, tá? Por parte das empresas, porque, em geral, vai acontecer um nível insuficiente de investimentos, tá? Dadas falhas de mercado no processo de invenção, inovação e difusão dessas tecnologias. Tá? E aí que surge o chamado e bem conhecido problema da dupla externalidade. Tá? É a combinação das falhas nesse processo de invenção, inovação e difusão, junto com os efeitos negativos das emissões, ok? É a dupla externalidade dos mercados, tá? Então, a gente precisa aprender, a gente precisa adquirir novos equipamentos, a gente precisa adaptar eles às circunstâncias particulares, como foi o trabalho aqui anterior, né? E aí, a difusão vai estar baseada numa série de questões, ok? De microcaracterísticas da difusão. Tá? Esse é um ponto muito importante para o nosso trabalho. O que determina a difusão internacional?
dessas tecnologias, tá? E aí a literatura está bem completa nesse aspecto aqui, e recente, tá? A radicalidade e o escopo da tecnologia vai importar, o volume de conhecimento científico facilita a difusão, trabalho recente do Fernandes, a complexidade e complementariedade das tecnologias também importa, a difusão está relacionada a uma série de aprendizados tecnológicos e capacidades locais, e a dimensão geográfica também importa, tá? No processo de difusão. Tem ainda questões como o crescimento do mercado, né? O crescimento do mercado também ajuda no processo de superação ao aprisionamento, ao sistema energético prevalecente, né? Relações de longo prazo também importam, tá? Um trabalho recente desse Halleck Vega mostra isso também, né? Enfim, existem relações positivas entre regulação, isso é o que a gente mais sabe, né? Regulação, me fugiu a palavra em português agora, mas seria essa regulação mais rigorosa, né? E o influxo de tecnologias, tá? Então, isso, sabe... Diria o enforcement? Enforcement, exatamente. Exatamente, obrigado. E esse é o que a gente mais sabe, tá? São os trabalhos mais antigos nessa literatura e o que eles melhor explicam e tem um maior número de evidência científica, tá? E tem ainda um debate sobre, nesse caso aí, da propriedade intelectual, né? O papel da propriedade, esse é um debate também longo, discutir isso em pessoa, com a Bernie Hall, é uma questão que é muito importante e está relacionada a esse processo de difusão. Bom, então esse é o contexto geral, assim, problemas, teorias e o que tem sido pesquisado na literatura, tá? Assim, falando bem breve, porque eu queria deixar tempo para a gente poder discutir e aí vamos para os métodos, tá? Então, o que nós fizemos nesse trabalho, né, que remonta a minha tese e trabalhos posteriores, tá? Nós estamos buscando entender como que, buscando uma medida internacional de desenvolvimento e difusão de tecnologias de mudanças climáticas, tá? E aí, escolhemos as patentes, dada a sua possibilidade a sua disponibilidade, escopo, a informação detalhada, enfim, todas aquelas facilidades que a gente sabe do uso de patentes, a descrição dos inventores, os campos tecnológicos, a data e os depósitos, né? E aí, outra possibilidade, né, que vem das patentes é a criação de agregados comparáveis internacionais, né? Porque como a gente está querendo estudar essa dimensão internacional, a gente precisa criar uma medida que seja comparável, né, entre os países, com todos os problemas também advindo disso, né? E aí, a outra possibilidade também, né, outra oportunidade que a gente identificou foi o estudo das famílias de patentes, né? Porque, e faltou um crédito muito importante aqui, do professor Leonardo, né, lá do Instituto de Economia da UFMG, que me ajudou nisso, foi consultor do NPI, e muito importante falar do nome dele aqui, né? Esse trabalho envolve um esforço computacional monumental e só consegui fazer isso com a ajuda dele, tá? Então, as famílias de patentes nos ajudam a entender esse processo de difusão em escala internacional, tá? Usando as prioridades, ok? Os documentos de prioridades das patentes, tá? E aí, seguindo uma literatura internacional, a gente chamou aqui de prioridade transnacional, né? Patentes de prioridades transnacionais, para poder falar, e esses são os autores que têm trabalhado em artigos nessa área, né? E aí utilizamos o Packstat, o APO, compramos recentemente, a base recente, mais recente, de 2022, e fizemos esse estudo que incluía... O ponto de partida dele, que é a base completa, envolve 100 milhões de patentes, né? Entre 80 escritórios, aproximadamente, no mundo todo, tá? E aí, dessas 100 milhões de patentes, que é o ponto de partida, nós buscamos aquelas patentes que têm um campo tecnológico relacionados a Environmental Sound Technologies, ok? É o que é identificado como, segundo o Inventory, o Green Inventory, como patentes verdes, ok? Patentes de mitigação das mudanças climáticas.
Bom, e aí esse trabalho resultou numa volume de dados de 12 milhões de patentes, né? Que aqui eu vou chamar de patentes verdes só para facilitar, ok? Mas entendam as diferenças, né? E aí passamos a identificar as prioridades. Então, essas 12 milhões geraram outras 5 milhões de patentes que são as suas prioridades identificadas na base de dados, né? E aí, no segundo momento, nós passamos a organizar ela por ano de aplicação, de depósito e os escritórios, ok? Então, esse aqui é a nossa referência, né? E foi um trabalho que a gente fez já ainda no doutorado de identificar essas 2.881 classes tecnológicas relacionadas ao IPC. Quem nunca olhou para esse trabalho, né, vai entender a partir desse esquema aqui, né, que ele vai dividir, então, 7 setores principais, que vão se derivar em outros 39 subsetores, que vão se derivar em outros 96 subsetores, desculpa, e ainda uma subdivisão de 67 setores, tá? No nível 3, tá? Então, para dar um exemplo, é aqui, ó, tem agricultura e floresta, biofuels, lipids e bioetanol. Então, para dar um exemplo de um caminho, assim. Então, é um mapa bem completo desses depósitos de patentes, né? Pelos IPCs. Então, nos permitiu fazer essa avaliação em escala internacional. Então, só reforçar esse ponto aqui, que para nós o verde, né, é só aquela patente que possui pelo menos uma classe tecnológica relacionada a essas 2.800 IPCs, ok? Obviamente que os esforços de IPC da própria NPI para poder fazer a avaliação do que é verde envolve trabalhos de técnicos e, enfim, a gente reconhece tudo isso aqui, mas o que a gente estava querendo aqui é um panorama geral, tá? Então, obviamente, a identificação do que é de fato a patente verde é muito mais complexa do que nós fizemos aqui, tá? Aqui, como repetindo, é só aquela patente que tem pelo menos um IPC, tá? E isso dada a ausência de uma base completa e que permitisse a gente fazer essa avaliação, tá? Bom, e aí talvez a nossa grande inovação aqui é olhar para as patentes para poder entender esse fluxo internacional, né? Então, esse processo de internacionalização da tecnologia, né, de não residentes, né, que é o que a gente está fazendo aqui, é uma medida imperfeita da difusão entre 2 países, ok? Mas é uma medida interessante, porque apresenta uma série de sinais, ok? Então, o que significa uma patente depositada no escritório japonês ou no escritório europeu e que ela encontra aqui no Brasil que ela é protegida no Brasil também, ou seja, o seu detentor vai buscar o escritório brasileiro também para proteger sua patente. E qual o significado econômico disso? Tá? A gente entende que, de acordo com a literatura, tem vários sentidos aqui, né? Esse trabalho clássico aqui do Nelson vai falar que tem uma questão de olhar para a possibilidade de extração de rendas, garantias para operar localmente ou futuros mercados para exportação, tá? Esse é o que a literatura fala. E, bom, então vamos olhar para os resultados, tá? Chegando aos resultados. Eu não sei como é que está meu tempo aqui. Eu comecei 11h20, né? Tenho mais alguns minutos. Temos bastante, porque vai até o meio-dia, mas é bom a gente acabar um pouco antes para fazerem perguntas. Legal. E, assim, eu me imagino que quem entende de patente, como a gente fez um exercício guiado, usando o CPC e não tanto o Green Inventory, né? Então, a gente viu esses temas. Isso daqui também é uma metodologia fantástica para quem ama patentes e uso de patentes como fonte de informação. Obrigada. Perfeito. Obrigado, Cecília. Então, continuando. Nosso trabalho demonstrou um crescimento, né, de 7% no número de prioridades patentes, né, entre 1950 e 2020. Tá? Aí os estudos vão variar entre 5,5% e 10%, tá? Dependendo dos grupos de tecnologias e analisadas, porque existem essas diferenças, né?
E esse é o gráfico, assim, né, demonstrado. Saiu com um problema aqui na legenda, mas, enfim, o range é 1950 e 2020, tá? O trabalho recente do Probitz, da Nature, fala que ocorreu uma redução, né, de 6% nessas tecnologias de baixo carbono, né, entre 2013 e 2017, tá? Ele argumentou alguns fatores, como a redução do preço dos combustíveis fósseis, okay? O realinhamento de expectativas de longo prazo de investidores, tá? E uma certa inércia dos fundos públicos para P&D em verde, P&D verde, ok? Depois da crise financeira internacional. Tá? Entretanto, essa redução a gente não observou no nosso trabalho, tá? Então, o que nós identificamos aqui é um crescimento médio de 9%, tá? Por quê? Possíveis diferenças, explicações para essa diferença. Porque os nossos dados são mais atualizados, né, do que o trabalho deles, né? Nosso PATStat é mais recente. A ampla cobertura, né, dos nossos campos tecnológicos em relação deles, tá? Eles usam uma metodologia diferente, né, da APO, que é aquela classificação Y02, né, que foi criada. Por que nós não usamos essa classificação? Porque ela dificulta como ela é europeia, né, então ela dificulta a equivalência para os escritórios norte-americano e os escritórios no Oriente, tá? E, apesar da visão otimista, né, dessa taxa de crescimento, algumas coisas precisam ser observadas. Tá? Primeiro, essa taxa de crescimento de patenteamento, ainda que desejável, mais importante é a taxa de difusão dessas tecnologias. Tá? Então, são duas coisas diferentes que a gente precisa observar. A característica dos nossos dados é a alta concentração de patentes verdes em países industrializados, nos países centrais, né? E esse, então, estoque de conhecimento, que pode ser interpretado advindo desse volume de patentes, ele é muito desigual, porque ele é distribuído internacionalmente de forma muito desigual. Tá? Então, a gente está reforçando os trabalhos anteriores. Tá? Os top 10 inventores, eles representam 83% do total das invenções em tecnologia de SMT. Okay? E aí, enquanto alguns trabalhos vão atribuir a liderança para Estados Unidos, Alemanha e Japão, nosso estudo identifica Estados Unidos, Alemanha e Coreia como países líderes nesse processo. Então, nossa base varia do Japão para a Coreia. Tá? Os tops 10, né, aqui, inventores, eles vão distribuir, né, essa propriedade intelectual em 59 escritórios ao redor do mundo. Tá? Aqui está, então, a ordem desses países e o número de escritórios. Tá? Então, são estratégias totalmente diferentes, né, de difusão desse conhecimento. Né? Aqui, eu estou já traduzindo como se fosse uma difusão, mas o que está acontecendo aqui, na verdade, é uma busca por proteção internacional. Tá? Então, alguns países vão adotar estratégias mais amplas, com escopo mais amplo de difusão internacional, né? Igual como Estados Unidos, Alemanha e França. O que explica que essas tecnologias elas têm um alcance maior, né? Eles têm possibilidade de aplicações em diferentes contextos, né? O que é diferente da estratégia de Japão, Taiwan, China e Coreia, que tem uma estratégia mais focada em algumas dezenas de... Eu até calculei um índice de concentração, né, para demonstrar como que essas patentes são distribuídas no escopo internacional. Então, aqui, ó, vocês veem Estados Unidos, não só em termos de números de escritórios em que essas patentes estão, mas também a sua concentração elevada. Então, aqui, esse indicador, para quem não é familiar, quanto maior esse indicador, maior a desconcentração. Quanto menor, maior a concentração. Tá? Então, por isso que Coreia tem, e esse país tem estratégias diferentes. Bom, seguindo, em relação aos números de
escritórios, né, ao redor do mundo. Nós podemos também olhar esse resultado em termos de concentração da atividade de patenteamento, ok? E aí, Coreia, Estados Unidos e China são muito concentrados, como eu já falei, né? E a implicação disso para a difusão internacional é que esse processo desejável de difusão internacional depende não só da escala de patenteamento, mas também dessa diversificação de escritórios ao redor do mundo, ok? Então, não basta apenas uma escala relevante de patenteamento, mas que essas estratégias sejam relacionadas a um processo de proteção, porque só essa proteção internacional é que permitirá essa difusão, né, esse licenciamento e o uso dessas tecnologias ao redor do mundo, tá? Existem, então, uma necessidade de uma distribuição mais dispersa, né, entre países e regiões, né, para um maior potencial, isso que eu já estou falando, né, das emissões no futuro. Isso porque a difusão internacional, como a literatura mostra, é um processo de duas vias, ok? Em que a gente precisa não só aumentar essa perspectiva dos países que são inseridos nesse processo, né? Todos têm demanda de mitigação, né? de emissões, mas também a importância de construção dessas competências nos países, tá? Então, esse fenômeno que a gente está estudando aqui da difusão internacional, ele é multifacetado e ele requer atenção das políticas públicas para isso, tá? Nosso ponto aqui é que não é só uma questão de propriedade intelectual, é uma questão de criação de competências, tá? Nesse caso, contextos relevantes Brasil, Rússia, China, Índia, porque são grandes emissores, ok? Eles têm diferenças importantes entre eles, tá? Mas em comum aqui o grande potencial e a grande necessidade, né, de descarbonizar suas economias, ok? Então, quanto mais patentes licenciadas e quanto maior a aplicação dessas patentes, melhor e mais rápido vai ser o processo de descarbonização, tá? Aí olhando para esses países, né, e especificamente porque são o grande gargalo, né, do processo de descarbonização, esses países recebem patentes, né, de 36 diferentes países, tá? Entretanto, China é a maior destinação desses patentes verdes, ok? Dessas famílias, tá? Outros países emergentes, tá? Recebem um número menor, tá? Então, ainda que você pense assim, bom, 36 países estão nesse esforço de levar as suas tecnologias para os BRICS, mas esse número é diferente quando você olha ele mais nitidamente. Então, desses 36, 31 é China, e aí Rússia, Brasil, Índia, né, 9, ok? Então, e África do Sul, 8 só, tá? Então, considerando isso, é um processo diferenciado também na sua estrutura, tá? E aí, concluindo, como eu apresentei no início, né, nosso objetivo era fazer uma avaliação, né, ampla do desenvolvimento e difusão de tecnologias de mitigação das mudanças climáticas em escala internacional. Nossos resultados mostraram, então, uma taxa de crescimento de 7% por ano em depósitos de patentes nesse grupo de tecnologia. Países líderes nessas tecnologias, como os Estados Unidos, né, aceleraram o seu processo de patenteamento, mas muito concentrado em transferências norte-norte, tá? O que reforça os estudos similares, tá? Apesar do crescimento de diversificação das origens de transferências, os maiores fluxos hoje, né, no caso dos países em desenvolvimento, vão em direção à China, tá? É necessário que outros países emergentes também sejam, né, incluídos nesse processo de forma mais sistemática e também que esses países detenham capacidade, né, não só de receber, mas também de incorporar essas tecnologias, de desenvolver capacitações, tá, no sentido de melhorar o desenvolvimento, tá, dessas tecnologias nos contextos locais. Tá? Bom, era basicamente isso que eu tinha para apresentar. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade.
Cecília, pelo convite, e aqui fico à disposição para poder tirar dúvidas, trocar ideias, tá? Eu que agradeço, assim, eu realmente adoro essa parte de estudo com patentes. Eu vou passar já a palavra para o Leonardo Medeiros, que tem uma pergunta. Eu só queria complementar duas coisas e te fazer uma perguntinha. Uma, que você falou que você usou justamente o IPC Inventory Green, né, que é o inventário do IPC, e que a gente viu hoje de manhã que realmente está um pouquinho desatualizado e tal, e que você preferiu isso do que as classificações da CPC. Eu me lembro de ter uma orientação até para minha tese de doutorado, de utilizar sempre as IPCs no lugar da CPC por uma razão, porque o acordo da CPC foi assinado em 2013, então ela começou sendo aplicada em 2014, e se a gente quer pegar um histórico como você pegou, é realmente recomendado a IPC. E como as IPCs, a amplitude, né, que tem, realmente vem, às vezes, muito lixo, né? Então a gente não consegue ver. O outro ponto que é importante é que antigamente se falava da tríade, que são os maiores escritórios depositantes, que eram Estados Unidos, Europa e Japão, e eu percebi já na época do meu doutorado, né, 2017, por ali, que essa tríade você tinha que somar a Coreia e a China. Então, já não é uma tríade, são 5. A China superou o maior depositante, então por isso que você vê isso, mas a Coreia é um player muito importante, então ratificando. E assim, eu acho que a partir da tua tese dá para fazer muito mais, porque existe a internacionalização, que a gente só vê quais as cooperações que existem quando você tem inventores de diferentes origens e titulares. Isso daí é uma riqueza enorme. O que eu te pergunto, assim, você analisou quantas dessas foram concedidas, se você conseguiu enxergar também se elas utilizaram o que a gente chama do Fast Track, que é o programa de patentes verdes que a gente tem aqui no Brasil, e que a gente viu que alguns escritórios fazem, que a porcentagem de aderência é baixa, mas essa era uma pergunta, né, em termos de concessão, e se você conseguiu enxergar esses fast track. E depois eu vou passar as perguntas que estão aqui no chat. Então, primeiro você... Perfeito. Obrigado pelas perguntas, Cecília. Então, eu acho que o primeiro ponto das escolhas você já checou, né? Então, é exatamente isso. Então, trabalhar com esse volume de informações tem os benefícios e tem seus custos, né? Então, dada a nossa escolha aqui do problema e como que a gente ia lidar com ele, esse foi o caminho que a gente decidiu, né? Então, isso inclusive considera apenas as aplicações e não as concessões, né? Esse dado existe no PatStat, fizemos alguns ensaios, mas ele gerava uma distorção muito grande nos dados, né? Porque os escritórios, vocês sabem, né, tem uma série de variações em termos de tempo de concessão, né? E a gente estava querendo ali, a partir desse overview, né, chegar numa noção mais aproximada, né, mais atualizada dessas informações, e aí fizemos essa escolha das patentes depositadas e não concedidas. Tá? A literatura também segue né, tem um francês trabalha na CDE que é um grande especialista nesse assunto, assim, né, o que mais publica nessa área, e eu tive com ele... Exatamente. Eu tive com ele no evento do Rio, do NPI, do EPO, né, teve um evento em 2013, e naquela época ele já tinha me falado, depois trocamos e-mails, eu tentei ir para a London School trabalhar com ele, e ele é super solícito, e ele já tinha me falado também que esses problemas, então todos os trabalhos que eles fazem lá também é só com base em concedidos, né? Desculpa, com base em depósitos e não concessões. E o Fast Track seria muito legal olhar também, né? Se a gente tivesse dados, eu continuo interessado nesse tema, assim, mas esse dado não tá disponível no PatStat. Assim.
mas seria um trabalho bem interessante, assim, se a gente fosse fazer o recorte, olhar para os setores, né? Eu acho que seria um caminho bem viável, né? Para a gente poder fazer pesquisas futuras também. Obrigada. Leonardo, se você quiser abrir o microfone, fazer a pergunta, fique à vontade. E eu só vou fazer o comentário da Daniela, que falou interessante compreender que a patente protege a evidência, uma parte do conhecimento em torno da tecnologia verde. É tanto conhecimento que transborda para vários setores da biotecnologia. Falo sobre isso na minha dissertação. E, professor Feitosa, parabéns, temos muito que nos aprofundar cada vez mais. Obrigado. Comentário de Daniela Fortunato. Obrigado, Daniela. Bom dia, professor Paulo. Eu tinha um questionamento, mais uma consideração também, um ponto de vista, mas um questionamento a você em relação ao seu trabalho, né, que você apresentou. Apesar de todos os acordos bilaterais, a questão do bloco, né, dos blocos, né, BRICS, as relações norte-norte, sul-sul, em relação à transferência de tecnologia, referente às patentes verdes e também no que concerne a questão, engloba também a questão de mitigação das mudanças climáticas, me parece, não sei se também a sua perspectiva, que ainda existe uma polarização geopolítica tecnológica entre os países desenvolvidos, né, principalmente as relações norte-norte, vamos dizer, Estados Unidos e Europa, podemos aí incluir também o Canadá, e uma polarização com os países em desenvolvimento, e principalmente a questão pegamos aí já um desenvolvimento muito emergente ainda, né, que existe me parece ainda existir essa polarização geopolítica, principalmente tecnológica, né, dentro da área de propriedade intelectual, das patentes verdes. Não sei o que você considera que existe ou é uma impressão equivocada. Obrigado, Leonardo. Total, né? Nossos dados mostram isso, tá? É muito claro. Existe um movimento, uma mudança, né? Um pequeno movimento, mas muito em direção à China agora. Mas essas condições, né? A gente tem olhado esses dados há um tempo, assim, né? E eles permanecem estáveis, né? Ou seja, falta ainda muito esforço e acordo para que... veja, nós estamos olhando para uma proxy imperfeita de difusão internacional, estamos olhando para a família de patentes, né? Não quer dizer que essas patentes foram, de fato, licenciadas, né? E para mim é muito claro isso, tá? Eu não consigo me aprofundar, né? Apesar de já ter sido incitado a isso, né? Mas gostaria, em algum momento, também de discutir essa dimensão, né? Muito importante, e os dados mostram isso, tá? Precisamos ainda de muito esforço para fazer esse movimento de difusão mesmo, em escala internacional, de uso e as cooperações. No caso dos Estados Unidos, né, é muito estratégia norte-norte, né? Os dados mostram isso e a gente poderia ir muito além, assim, produzir evidências ainda mais fortes, né? Mas aí falta perna, falta gente, falta recursos. Essa base de dados ela é muito difícil de trabalhar, porque é um Big Data. Só consigo fazer isso com o Leonardo lá na UFMG, porque ele tem um supercomputador. Então, mas é isso, assim. Eu concordo muito com o seu comentário. Gente, muito obrigada. Se não tiver mais nenhum outro comentário, a gente gostaria de agradecer mais uma vez, Paulo, pela sua participação. Hoje, não sei se eu ainda o Ricardo também está.